Bem, pessoal, então vamos para a nossa correção dessa atividade, para que a gente possa ver quais são, daqui houve, daqui errou, daqui acertou, para que a gente possa avançar aí nas coisas, tá? Estão visualizando ou não? Não. Pronto, deixa eu tentar agora. E aí, estão visualizando agora? Agora sim. Sim? Sim. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Pessoal, vou passar isso aqui, que são os nomes de vocês. Aqui. Primeira questão diz assim: X, Y e Z. Aí eu digo que são essas fórmulas, eu quero que você identifique o nome desses compostos, tá? Primeiramente, vamos identificar, deixa eu ver se eu consigo colocar um cursor diferente. Não. Vamos identificar que função nós estamos falando, tá certo? Que função? Ó, essa primeira função x que vocês estão vendo aí, certo? A primeira função, vocês estão vendo que essa, ó, não apresenta nenhum das funções que nós vimos, funções alcoólicas, né, que eu estou falando. Então, isso aqui não é um álcool, isso aqui não é um aldeído, não é acetona, não é um ácido carboxílico, nem fenol, nem enol. Não tem oxigênio. Então, se não tem oxigênio, é hidrocarboneto, tá? Se não tem oxigênio, é hidrocarboneto. Outra coisa, exatamente, Moisés, hidrocarboneto. Como só tem ligações simples, é um alcano, tá? Alcano. Então, como é que nós faríamos aqui a nomenclatura dele, né? A gente contaria da extremidade mais próxima, né? Do radical mais próximo da extremidade. Contaríamos aqui um, dois, três, quatro. São quatro carbonos na cadeia principal, certo? E tem um metil no carbono 2. Então, o nome ficaria como 2-metil butano. Alguma dúvida sobre isso? É bom porque serve para a gente rever essa parte de hidrocarboneto. O Y, como tem dupla OH, né, uma carbonila na extremidade, aliás, desculpa, uma carboxila na extremidade, tá certo? A gente já lembra que foi a última função orgânica que nós vimos, ácido carboxílico, tá certo? Então, obrigatoriamente, no ácido carboxílico, a primeira coisa que você vai colocar é a palavra ácido, tá? Ácido. Então, ácido, depois o nome do radical. Se você sempre conta a partir da extremidade onde está a carboxila. Então, um, dois, três, tem um metil no carbono 3. Então, fica ácido, metil, como são quatro carbonos, butanóico. Então, ácido, metil, butanóico, tá? E o Z, você tem na extremidade aí uma carbonila, né? C dupla O, na extremidade carbonila. Se está na extremidade, aldeído. Se tivesse entre carbonos, cetona, né? Então, fica como? No carbono 2 começa a contar da extremidade onde está a carbonila. No segundo carbono você tem um metil, então ficaria 2-metil butanal, tá? Então, isso aí daria a alternativa correta, letra E. 2-metilbutano, ácido 3-metilbutanóico e 2-metilbutanal. Alguma dúvida nessa questão? Não? De boa? Beleza. Vamos para a próxima aqui. Tudo ok, tá certo. Nessa aqui você tem o seguinte, ó. Você tem a situação em que você tem duas carbonilas,
tá? Duas carbonilas, certo? Essas duas carbonilas, vocês estão vendo aí dupla O e dupla O, certo? Dupla O e dupla O. Então, a cadeia principal ela não vai ser a reta, não vai ser essa cadeia reta. Por que que não vai ser a reta? Porque eu tenho outra carbonila descendo, tá? Então vai ser aí um L de cabeça para baixo, né? Você vem do lado direito, quando chega no CH, desce para a carbonila até o final. Então, na verdade, a cadeia principal vai ser essa daqui. E esse radical que sobra é um etil, tá certo? Etil. Então, você vai contar da extremidade mais próxima da carbonila, que é essa de baixo. Então, você vai ter um, dois, três, tem um etil no terceiro carbono. Então, 3 etil. Se você lembrasse disso, só disso, você já matava qual era a alternativa correta, tá certo? E outra, além disso, você tem que ver que as carbonilas estão no carbono 2 e no carbono 4, certo? 2, 4. São 6 carbonos na cadeia principal, hexan. O termo de ligação O, então hexano, duas carbonilas de ona, que é cetona. Então fica aí 3 etil, 2, 4, hexanodiona, tá? Mas de cara, se você identificasse que o etil estava no carbono 3, você já resolvia a questão. Alguma dúvida sobre essa? Então, a alternativa correta aí, letra A. Vamos ver a outra. Aqui é ruim porque eu não tenho, como eu estou no computador, aqui não tem como eu escrever, né? Aí é chato por isso. Mas aí, quando a gente voltar para as questões do simulado, eu vou poder rabiscar e vai ficar mais tranquilo. E aí é o seguinte, ó. A substância cuja molécula está representada abaixo é o aroma natural de canela, certo? O aroma natural de canela. A função orgânica que pertence a essa substância é o que é que você consegue observar dessa função? Alguém pode me dizer? Qual seria a função que vocês poderiam atribuir aí? O oxigênio, esse oxigênio, certo, beleza. Aí me diz uma coisa, Moisés, vamos pensar. Para ser cetona tem que ter carbonila, né? C dupla O. Mas carbonila no último carbono, na extremidade, é cetona? É o quê? Exatamente. Pronto, o Leonísio marcou aldeído. Exatamente. Essas são as perguntas que vocês se fazem na hora que estão respondendo. Será que é isso? Tá entendendo? Aí tira a dúvida de vocês, ó. Tá certo, tem oxigênio na última, né? Então, no último carbono é dupla O, é carbonila, certo. Aí quais são as duas funções que tem carbonila? Aldeído e cetona. Se tiver na extremidade, aldeído. Se tiver entre carbono, cetona. Então, nesse caso aí, a alternativa correta, letra E, aldeído, tá? Essa próxima. A nomenclatura. Então, a nomenclatura dele. Me diga uma coisa, a cadeia principal vai ser a cadeia reta ou a cadeia que desce? A cadeia principal é a reta, é a que está em linha reta ou é a que desce? Exatamente, Júlio. Exatamente, Moisés. A que tem mais carbonos, a que possui o grupo funcional e também a que possui a maior quantidade de radicais. Então, desce porque tem 6 carbonos. Se eu pegasse ela reta, ela teria 5 carbonos. Então não poderia ser essa reta. Teria que ser a que desce, que tem 6 carbonos. Eu vou contar de qual extremidade, de baixo ou de cima. De cima à direita, porque a carbonila C dupla O
está mais próximo da extremidade do que da outra, certo? Sendo assim, eu vou ter um metil aí no carbono 3 e outro metil no carbono 4. 3, 4 dimetil. Se você já souber disso, você já elimina três alternativas e fica só com a primeira, a letra A e a letra C. Aí você vai, qual é a posição da acetona? Se você começou a contar da direita, a posição da acetona ela está no carbono 2. Então, de cara, você já sabe que a alternativa correta é letra C. Alguma pergunta? Dúvidas? Beleza, Bia. Maravilha. São muitas informações, sabe, de orgânica. São muitas informações, são muitas funções. Mas você consegue, assim, associando, raciocinando, eliminando alternativas, situações, você consegue fazer as questões bem de boa. E tem uma outra situação, né? É que a maior parte das questões de orgânica, geralmente está tá relacionada com química orgânica. Porque além de estar na química propriamente dita, você tem algumas questões de química orgânica que se relacionam com biologia também. Você precisa da química orgânica para entender algumas situações, alguns compostos biológicos, né? Algumas reações da biologia. Então, lhe ajuda também. Por isso que é tão importante a química orgânica, tá? Se você olhar nos vestibulares, nas provas de vestibulares anteriores, vocês vão ver que tem muita questão de orgânica, tá certo? Aí, por exemplo, se você pegar um outro conteúdo dentro da química, você vai ver que tem mais. Você vai ver que tem mais. Que eu tinha saído. Você vai ver que tem mais de química orgânica do que outro conteúdo, tá? Pronto. Voltando aqui, estou apresentando novamente, que tinha saído. Então vamos continuar. Nessa daí, você tem cinco, tá, compostos. Você tem cinco compostos. Desses cinco compostos, eu pergunto o seguinte para vocês, ó. Qual é o nome, tá? Qual é o nome desses compostos, tá certo? Qual é o nome desses compostos? Então, eu quero saber que situação é essa, qual o nome desses compostos. Então, você olhando do jeito que está, você pode identificar pelo mais fácil, o mais conhecido. Então, se você observar todos, tá? Você vai identificar, porque tem lá, ortoxileno. Chileno, eu nunca ouvi falar em chileno. Oxileno, chileno. Então, poxa, oxileno, chileno, o professor nunca falou disso. Tá, mas tem alguma coisa que eu falei? Tenho o segundo composto, fenol. Hidroxila ligado diretamente ao anel benzeno, fenol. Então, se você identifica que o segundo é o fenol, você já elimina a letra B e a letra E. De cara, você já elimina esse, certo? Outra. O terceiro, se você olhar nos três, já vai ser ácido benzóico, tá? Ácido benzóico. Por que ácido benzóico? Porque o óico é ácido carboxílico, né? Ácido orgânico, ácido carboxílico. Então, você já sabe que o 2, pronto. Moisés já foi pelo orto, meta e para. Então, no caso de Moisés, que foi pelo orto, meta e para, você já se organizar. Por exemplo, qual é a posição do primeiro? Tá 1, 4. 1, 4 é para. Qual é a posição do quarto? 1, 3 é meta. A posição do quinto? 1, 2 é orto. Então, fica orto no primeiro, meta, desculpa, para no primeiro, meta no quarto e orto no quinto, certo? E essa sequência de para, meta e orto é justamente o que Moisés falou, é letra C, tá?
E o nome desse composto, no nome usual desse composto, certo? Vai se chamar xileno, tá? Mas ele é 1,4-dimetilbenzeno. Se fosse o nome oficial, você ia colocar 1,4-dimetilbenzeno. Aí, se fosse o quarto, aí seria 1,3-dimetilbenzeno. E o quinto seria 1,2-dimetilbenzeno. Mas esse dimetilbenzeno, certo? Dimetilbenzeno, comercialmente, e também o nome usual dele, né, é chamado de xileno, tá certo? Então, a alternativa correta dessa questão, mesmo você não sabendo o que era um chileno, mas dava para responder só lembrando essa história de ortometapara. Já eliminava as situações, né? Da alternativa letra C. Se só lembrasse do primeiro, que era para, já acertava, porque o único que tem para também é a letra C. Tá bom? O próximo. O bactericida Fomecin, Fomecina, né? Porque eu acho que o A ficou separado. Cuja fórmula estrutural é essa que está embaixo. O mesmo apresenta a função de. Qual é a função ou quais as funções que vocês conseguem observar aí? Porque vocês têm muito OH, né? Mas quais são essas funções que vocês podem observar? Aí tu lembra da definição. Hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico, fenol. Hidroxila que não está ligada ao anel benzênico, que é o que está do lado direito, que está ligado a um carbono saturado, que é o carbono com só ligações simples. Isso é o quê? Um álcool. C-OH. C-OH significa dizer que está na extremidade. O que é isso? C-OH. Quem pode me dizer o que é isso? Deu? Liguei? Isso, Leonilson. Aldeído, tá? Aldeído. É quase Adeilton, né? Cuidado para você não se enrolar e escrever o nome pensando que é o meu nome, pela caridade. É aldeído, exatamente como vocês escreveram. Então, você tem aí fenol, você tem álcool e aldeído. Então, álcool, fenol e aldeído, daí resposta como alternativa, certo? Seria letra C, a resposta. Exatamente, Júlio. Se tivesse entre carbonos, essa carbonila, o C-O entre carbonos, aí sim seria cetona. Tá? Perfeito. Olha que povo bem desenrolado. Jesus. E os outros, pela caridade do nosso Senhor Jesus Cristo, vão participar pelo chat, né? Pelo áudio, né? Para tio ficar feliz. É bom a participação. Vamos ver esse outro aí, ó. Esse outro composto, ele tem uma cadeia muito longa, tá certo? Então, de cara, pelo número de carbonos que você tem na cadeia, você já identifica que a cadeia principal vai ser essa cadeia reta, né? Que tem 9 carbonos. 9 carbonos. Aí você vai dizer, professor, eu vou contar da onde? Vou começar a contar da esquerda ou da direita? Se você contar da esquerda ou da direita, a hidroxila, né, o OH, está justamente no meio. No meio. Então, se fosse só pela hidroxila, tanto faz contar pela esquerda ou pela direita. Porém, se você observar os radicais, eu tenho um metil que está mais à direita do que o etil que está mais à esquerda. Tá bom? Então, sendo assim, você vai contar a partir da direita, certo? E começar em ordem alfabética, você tem 2-metil como radical, então é dimetil, e tem um etil, então você vai começar pelo etil em ordem alfabética, né? E está em que carbono? 2, 4, 6. Ele está 6 carbonos. Você já mata a questão. Você já define a questão. Se você souber só numerar a cadeia e lembrar que em ordem alfabética o etil começa primeiro. Então, o etil está no carbono 6. 6 etil.
mesmo que você não saiba o nome do composto todo, tá bom? E aí, de cara, você já vê que a alternativa correta é a alternativa letra A. Dúvidas? Não? Tranquilo. Vamos ver essa outra aí, ó. O composto abaixo. Ok, tá certo, Bia. O composto abaixo tem o nome de. Então, se você observar, se eu pegar a cadeia principal reta, vai ter 5 carbonos. Então, ela descendo, que tem 6, tá? Então, vai ser ela, a cadeia vai ser descendo. Vai começar por onde? Pela radical, o radical direito, pelo a extremidade direita, né? Porque a hidroxila está mais do lado direito. Então, você vai ver que tem um metil no carbono 2 e o outro metil no carbono 4. Então, você tem 2,4 de metil. 2,4 de metil, só por isso você já define a questão. Tá certo? Que daí a alternativa letra C. Tá? Alternativa letra C. E por incrível que pareça, são questões de vestibular. Ok, Joalisson? Tá, deixa eu postar aqui, Joalisson, a chamada, porque aí tu já marca a tua presença, tá? Só um segundinho antes que tu saia. Hoje são 29, né? Vou postar aqui a chamada, aí vocês fazem logo que você não perde aí a. Só um segundinho que eu vou postar agora. Pronto. Postei aí. Aí marca a presença, Joalisson, antes de você sair. E os demais, por favor, coloquem a presença de vocês, tá? Eu vou voltar para a questão. Bem, vamos agora para essa. Quais os compostos são álcool? O álcool, certo? Qual deles, ou quais deles, está como álcool? Então, se você observar, o primeiro, ele é álcool, sim ou não? O que é que vocês acham? O primeiro é álcool, sim ou não? Aí me diz, por que ele é álcool, Moisés? Qual é a definição de álcool? É hidroxila está ligado a um carbono que. Certo. Aí esse carbono que a hidroxila está ligado, ele é saturado? Dupla ligação é carbono saturado? Exatamente. Você sabe. É porque às vezes a pessoa não identifica logo de cara e acaba se confundindo. Isso não é um álcool, isso é um enol. Por que um enol? É carbono, é hidroxila ligada a carbono insaturado, com dupla. Então esse primeiro não é álcool, é um enol, certo? Então aí de cara você já eliminava a letra A e a letra B, porque o primeiro não é, certo? O segundo é álcool? Sim, correto. Hidroxila ligada a carbono saturado, todas as ligações são simples. Perfeito. Terceiro é álcool. Aí vamos lá, Moisés. Para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligado diretamente a quê? Relaxa, Moisés. Aqui não é um vestibular. A gente tem justamente que fazer isso que estamos fazendo, que está
temos que pensar, temos que lembrar das definições para que se possa responder. A hidroxila tem que estar ligada diretamente ao anel benzênico. Aí me diz uma coisa, esse 3, essa figura é um anel benzênico? Isso. Por que que não é? Exatamente, perfeito. Para identificar um anel benzênico, tem que aparecer esse anel aromático, essa bolinha no centro, como tem na 2 e na 4, certo? E também, ou então, três duplas alternadas. Aí é um anel benzênico. Como não existe isso no terceiro, isso não é um aromático, isso é um ciclano, certo? É um ciclano, né? Então vai ser um ciclohexanol, é um álcool. Então realmente o terceiro é um álcool, tá certo? Fique tranquilo. E o quarto você consegue identificar aí sim a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Você está vendo o anel benzênico aí no centro do hexágono. Então realmente aí você vai ter uma hidroxila tanto na parte superior como na lateral direita, tá? Caracterizando aí um fenol. Então, o que é álcool? Só os carbonos, as alternativas 2 e 3, que dá aí letra C como resposta, tá? Alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa sobre essa questão? Não, vou passar. Pronto. E a última questão que nós temos aí, certo? Considerando as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, tá? Então, os dois aí, naftaleno e decalina, representado pelas fórmulas que vocês têm abaixo. Se eu substituir um hidrogênio por uma hidroxila, se eu botar aí uma hidroxila no naftaleno e se eu botar uma hidroxila na decalina, tá? Quais são as funções que eu vou ter? No naftaleno, se eu botar uma hidroxila, ele vai deixar de ser um aromático e vai passar a ser o quê? Perfeito, fenol. Justamente, exatamente na questão anterior que eu tinha comentado com vocês. Quando você tem num hexágono, três duplas alternadas, ou a bolinha no centro, caracteriza um anel benzênico. Então, como tem um anel benzênico, certo? Isso, hidroxila, é um fenol. No outro, na decalina, não apresenta três duplas, não apresenta anel central. Então, isso não é um benzeno, isso é um ciclano, tá? Isso é um ciclano condensado, tá certo? Então, como é um ciclano, quer dizer, um composto que não é aromático, a partir do momento que eu coloco um OH, ele não é um fenol, ele é um álcool. Então, você tem na sequência fenol no primeiro e no segundo, álcool. Daí, alternativa, letra B. Alternativa, letra B. E aí, tranquilo? Alguma dúvida sobre essas questões? Alguém quer perguntar alguma coisa? Me digam aí. Tudo ok? Beleza? Maravilha. Maravilha. Pronto, eu vou espelhar agora para vocês, tá? Ah, o exercício, o exercício não, desculpa. O, o simulado, certo? Simulado que vocês fizeram, tá? Que foi aí na segunda-feira, tá? Só um segundo, eu vou só abrir aqui o simulado para poder a gente realizar, tá? Só um segundinho.
Então, beleza. Vou colocar aqui para vocês. Essa minha benção hoje está muito lentinha. Já já eu consigo. Pessoal, todo mundo conseguiu entregar, fazer aquelas atividades que eu tinha passado lá. Deu tudo certo, ninguém ficou pendente, não. Ainda bem, maravilha. Beleza. Pronto, vou espelhar agora para vocês. Atividade. E aí, pessoal, tá todo mundo conseguindo enxergar? Sim, Sim. Ok. Vamos lá, então, vamos resolver. Essas foram as questões que nós trabalhamos no simulado, tá bom? Então, as 5 questões. A primeira diz assim: o álcool alílico rincoferol é um feromônio de agregação à praga broca do olho do coqueiro, certo? Vetor da doença do anel vermelho, letal para a planta, sendo responsável por enormes prejuízos nesse tipo de cultura. Aí, qual é a nomenclatura IUPAC? Quer dizer, toda vez que vier dizendo IUPAC, significa dizer que é a nomenclatura oficial, tá? Do rincoferol. Então, como é que você vai fazer isso? De cara, você tem que lembrar o seguinte, ó. Esse CH3 2 que vocês estão vendo aqui é a mesma coisa que se eu tivesse aqui, ó, um CH3, tá? E o outro CH3 aqui. Então, seria a mesma coisa que eu tivesse assim, tá? Então, a minha cadeia principal, ela seria aqui, ó. Deixa eu colocar de vermelho aqui para vocês verem. Essa seria a minha cadeia principal. Ou para baixo, tanto faz, tá bom? E aí você iria contar quantos carbonos você tem para numerar, né? Se for pela direita, a hidroxila vai estar no quarto carbono. Se for pela esquerda, a hidroxila está no quarto carbono. Só que aí você observa o seguinte: a partir da direita vem um metil, um radical metil. A partir da esquerda vem uma dupla ligação também no carbono 2, se eu for começar por lá. Então aí você vai ter que pensar: eu vou começar pela esquerda porque tem uma dupla ligação ou vou começar pela direita porque tem um radical?
A prioridade sempre vai ser o seguinte. Primeiro, a prioridade de todas é grupo funcional. Hidroxila, carbonila, carboxila, é o grupo funcional. Eu vou me basear se está de um lado ou do outro. Se tiver central, como essa hidroxila, qual é a segunda prioridade? Insaturação, dupla ou tripla. E a última prioridade, aí é que vem os radicais. Então, nesse caso, entre uma dupla ligação e um radical, quem tem maior prioridade, certo, vai ser a dupla ligação, a insaturação. Por isso que vai começar a numerar da esquerda. Então, você coloca aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo assim, no carbono 6, eu vou ter um metil. E de cara, você consegue eliminar a letra a letra C e a letra D. Certo? De cara já você já consegue eliminar. Tá? Aí é outra coisa. Onde é que está a dupla ligação? Está no carbono 2 ou no carbono 5? Aliás, desculpa. No carbono. Desculpa, que besteira. Eu eliminei aqui uma alternativa que tem 6. Na verdade, eu tinha que eliminar a letra B, né? Pronto, agora tá certo. Você fica entre a C e a E. Então, a dupla ligação começa no carbono 2 ou começa no carbono 3? Ela começa no carbono 2. Se começa no carbono 2, a alternativa correta aí vai ser a alternativa letra C. Vai ser o nome correto. 6. Metil 2 heptem 4 O. Hoje em dia, na nomenclatura de hoje em dia, certo? Esse 2 não está na frente do heptem. Ele está assim, 6-metil, hept, 2-en, 4-ol. Essa é a nomenclatura mais atual, mas essa ainda é aceitável, certo? A que não é aceitável seria no final, tá? No final é que não é aceitável. Alguma dúvida nessa questão? Não, de boa? Então vamos para a próxima. Aqui eu digo o seguinte, ó. Os compostos da função álcool são de grande importância para a nossa vida, tanto pelo uso direto como pela utilidade na preparação de outros compostos químicos. 1,2-etanodiol ou etileno-glicol é comercializado como anticongelante, né, para a água dos radiadores. Impede que ele tanto evapore rapidamente, evitando um problema. É por isso que a gente coloca o aditivo lá, o aditivo no radiador, que é para evitar que ele evapore, certo, facilmente e acabe danificando o motor. Ou em locais frios, que o mesmo aditivo, ele tem esse efeito também, evitar que a água do radiador ele congele, tá certo? Então, tem essa função, o etileno glicol. 1,2,3-propanotriol é a glicerina, né? Do nosso experimento passado, né? Que a gente fez. É utilizado como agente umectante na indústria alimentícia, tá? Além de ser utilizado também na indústria para produção de sabonete, né? Sabonete e outras substâncias também, tá? E o 2-propanol, ou álcool isopropílico, tá? Que é usado como desinfetante. Então, tem alguns aparelhos, por exemplo, celular. O ideal para fazer limpeza de celular, externa, não interna, pelo amor de Deus. Externa. Assim como a tela de televisão, tela de computador, você não deve passar o álcool convencional, certo? O álcool etílico convencional. O ideal para essas substâncias, para esses aparelhos, tá? É o isopropílico, tá certo? Porque aí ele não vai. O isopropílico é um álcool que tem uma menor quantidade de água, certo? É diferente do álcool comercial que nós compramos aí nas farmácias,
né? E nos supermercados, né? O etanol. Então é diferente porque ele tem uma quantidade de álcool, de água maior. Aí pode vir a danificar os aparelhos, tá? Já o isopropílico não, o grau de pureza dele é muito maior. Sendo assim, ele evapora mais facilmente, certo? E faz com que você não danifique o aparelho. Claro que você não vai botar o aparelho dentro do álcool, mas para você limpar, né? Fazer aquela limpeza externa, tá? Então ele pergunta as fórmulas. Qual a fórmula do etileno glicol? Você tem duas. Diol é um diol, tem duas hidroxilas. Propanotriol tem três hidroxilas. 2-propanol tem uma hidroxila. Então fica muito simples de você identificar, tá certo? Muito simples. Você vai ter aqui a alternativa correta como sendo letra B. Porque ó, duas hidroxilas, tá? Duas hidroxilas, você tem aqui o primeiro composto. Três hidroxilas, tem o segundo, tá? O segundo composto. Uma hidroxila, tem o terceiro composto. Então dá a alternativa letra B. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí? As questões estavam no nível legal. Eu posso deixar mais complicado nos próximos simulados. Tava um ouro, né, Júlio? Tava maravilhosa. A gente vai dando aos pouquinhos uma pincelada aí para ir chegando mais próximo do nível do Enem, tá certo? Mas a gente vai com calma para também não assustar vocês. O outro, eu tenho essas fragrâncias aí, fragrâncias, né? De óleos essenciais. Esses óleos essenciais, pessoal, é interessante que dá para se extrair em laboratório, certo? Dá para extrair. A gente pode pegar, por exemplo, a canela, certo? A madeira lá, aquele pauzinho da canela, né? A gente pode comprar ele. Ou da canela em pó, também pode ser. É mais fácil que estando a canela em pó, a gente não teria que triturar, tá certo? Mas a gente pode muito bem pegar essa canela e, com materiais simples de laboratório, daria para fazer a extração do óleo essencial da canela, certo? O óleo essencial é diferente de um perfume. Por exemplo, a fragrância de jasmim, o óleo essencial de jasmim é diferente do perfume de jasmim. O perfume de jasmim, ele é diluído. Você sente o cheiro, mas ele é diluído. E você, pegando o óleo de jasmim, certo? Quando você coloca na pele um pouquinho na sua mão, que cheira, a intensidade é muito maior. O cheiro é muito mais apurado, digamos assim. Tá certo? Isso, Júlio. Isso. Porque se você pegar um perfume, ele está diluído. Mas se você pegar o óleo essencial, você tem uma fragrância muito mais pura, tá certo? Muito mais pura. Então, o que é que acontece? Uma outra observação: perfumes mais oleosos, quando vocês forem comprar perfumes, né? Se você observar que um perfume ele é mais oleoso do que o outro, ele é melhor. Quanto mais oleoso o perfume ele significa que ele tem uma maior porcentagem de óleo essencial. Consequentemente, ele fixa mais, certo? Ele vai fixar muito mais do que um perfume que não é tão oleoso. Porque o perfume que não é tão oleoso, ele evapora mais rapidamente. Você coloca o perfume, mas com pouco tempo ele sai. Tá? Só um segundinho.
Pronto, gente, desculpa, eu fui abrir a porta, tá? Então, o que é que acontece? Como eu estava falando para vocês. Então, não sei se vocês já perceberam isso, tá? Mas quando você tem perfumes mais oleosos, vocês conseguem perceber que você tem, ele demora mais, ele fica um cheiro é, mais típico, mais fixo, tá? E aí, quando você vai comprar um perfume, você consegue perceber, tá certo? Aí tem aquele pessoal que de vez em quando aparece no centro, né? Vendendo o perfume. Júlio, não é que ele perde o valor, mas ele perde algumas propriedades. Sim, nutricional, sim. Nutricional, ele perde algumas propriedades. Porque é o seguinte, entre óleo, manteiga e azeite, o melhor a consumir é o azeite, porque não possui gordura saturada, certo? O melhor a se consumir é o azeite. Mas azeite, para se consumir, ele deve ser consumido in natura, não esquentado. Você não esquenta azeite. Você consome ele puro, certo? É tanto que você não sei se você já percebeu nos restaurantes, mas você tem lá alguns restaurantes, você tem o azeite, ou você pode solicitar o azeite ele lá na mesa para ser servido na hora, ou você pode pedir. Então o azeite ele vai aonde? Em saladas, ele vai na, na, na pizza, por exemplo, a pizza ela é comida com azeite, certo? Se você for, por exemplo, a pizza é originária da onde? Da Europa, né? Na parte ali da Itália. Só que se você chegar lá, por exemplo, e for colocar ketchup numa pizza, tá? Eles só faltam lhe matar, porque a pizza é para ser saboreada, ela é in natura. Não se come pizza com maionese, ketchup, mostarda, não se coloca, tá certo? E isso é uma adaptação do norte-americano, do brasileiro. Não se coloca, não. A pizza ela deve ser consumida, deve ser saboreada ela in natura. No máximo, um fio de azeite por cima, porque vai dar um aroma, vai dar um sabor mais próprio, né? Vai deixar aguçar o sabor mais ainda, certo? Da pizza. Então não se esquenta, não se coloca, ah, não, o azeite é saudável, vou fritar meu franguinho para comer com o azeite, vou fritar ele no azeite. Isso nunca você deve fazer, porque quando você pega o azeite é um óleo, e coloca ele no fogo, você está deixando ele saturado, está transformando ele em gordura saturada do mesmo jeito. Então é a mesma coisa você está comendo manteiga ou você está comendo óleo convencional, tá certo? Então essa é a diferença. Então vai consumir azeite, não consuma ele esquentado. Ele tem um cheiro mais apropriado. Tem azeite que é mais oleoso, porque ele não tem uma não é derivado de uma fruta mais própria, por isso que ele é mais barato. E esses azeites que tem, né, tradição, a oliveira dele, o fruto da oliveira já é um fruto que você tem uma fragrância melhor, um sabor diferenciado, é por isso que é tão caro você comprar alguns tipos de azeite, tá entendendo? E eu não sei se, voltando em relação ao perfume, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas você já deve estar numa sala de aula ou em uma festa, alguma coisa assim, e quando passa aquele rapaz ou aquela menina, tem que passa, você nota que o perfume parece que entra no seu juízo, né? Tem perfume que você, puxa, nossa senhora, que criatura mais cheirosa, tá entendendo? É justamente o tipo de perfume associado com a oleosidade. Tem uns que você fica desesperado, né? Muito forte, muito adocicado. E quando o perfume ele é mais
oleoso, ele não é tão adocicado assim, porque não é para a fragrância ser muito forte. Ela é forte, mas ele é mais suave, tá entendendo? Ele é um aroma mais suave. Tem muitas mulheres que não gostam de perfume feminino, preferem perfume mais masculino, justamente porque ele é mais suave, ele não é tão adocicado e tem alguns que são um aroma mais interessante, que são os amadeirados, tá certo? Que conversa é essa, Juliano? Que história é essa de perfume de velho? Quem já viu um negócio desse? Eu agora me senti contrariado. Perfume de velho. Qual é o perfume de velho que tu chama? Perfume de velho. Diga aí. Eita, que tua avó usa aí é peso. Quer mesmo ver? Vai ser o que eu uso. Quer ver? Vai. Qual é o perfume que tu usa? Então, mesmo, eu quero mesmo ver. O perfume de velho. Não, que cor azul, Juliana? Como é o nome do perfume? Tu não sabe, não, é? Ó, meio azul. Quando a pessoa diz assim, não, é um meio azul, meio esverdeado, é porque não sabe nem o nome do perfume, criatura. Aí chama perfume de velho. Tá vendo como é as coisas? Mas é isso. A gente vê cada coisa. Merece uns croques uma criatura dessa. Perfume de velho. Em minha defesa, né? Em minha defesa, com perfume de velho, já que você tocou no assunto, tá certo? Eu uso o quê? Malbec ou então o Chuan Chu, Chuan Chu Man. Esse é o perfume de velho, Juliano, Malbec. Malbec é bom e caro pra caramba. Ele custa mais de R$ 100, entre 100 e R$ 150. É assim que se escreve, Bia. Aí esse é perfume de velho, porque é velho que pode pagar pelo perfume. Mas a gente vê que isso não é ideia de Juliane. Nossa Senhora. O Chuan Chu, ele tá custando em torno de... A última vez que eu vi, tava 600 e poucos reais. Leandro, isso é caro que só a bexiga lixa. Aí é daqueles que você usa assim, né? Não dá pra usar, tipo assim, botou e ficou em casa, não, porque senão não dá muito certo, não. Mas aí a gente consegue, né? Voltando à questão das fragrâncias, a gente consegue extrair esses óleos essenciais no laboratório. Eu queria muito que a gente tivesse a oportunidade do laboratório estar pronto ainda para que a gente pudesse fazer isso, tá bom? Fazer esse experimento. Mas a gente, se não conseguir com esse laboratório pronto para as aulas voltarem, né, eu me comprometo com vocês para que ano que vem, o laboratório arrumadinho e tudo mais, vocês têm meu contato, a gente formava um grupinho e fazia aí alguns experimentos, né? Seja a extração de óleo essencial para produzir perfume, ou então fazer a fermentação, né? Uma aula de fermentações para a gente produzir, por exemplo, a cachaça, né? Dá para fazer também a partir da cana-de-açúcar. Então a gente combina direitinho, tá certo? Vocês deixa esse laboratório ficar pronto e nós marcamos, tá? Eu me comprometo com vocês da gente fazer isso. Mesmo que esse ano não fique pronto e a gente só consiga voltar ano que vem, mas aí eu marco com vocês e a gente faz, tá bom? Quanto a isso, não se preocupe, não. É só me lembrar que a gente faz direitinho. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então tem esses três óleos, tá bom? Aí eu quero saber o seguinte: quais são as funções, ou melhor, qual é a função que está presente nos três ao mesmo tempo? Qual é a função? Dê uma olhadinha nos três aí. Qual é a função que está presente? Função orgânica, oxigenada, que está presente nos três. O que é que vocês me dizem?
Hein, gente? Começou a falar de outras coisas, no instante o povo participa, né? Voltou para a aula e fica todo mundo em silêncio. Vamos, gente, desenrola. Qual é a função orgânica que está presente aí nos três? Eita, o outro Éter. A gente não viu o Éter, não, menino. Oxi, esse Moisés é uma resenha. Olha, Juliana. Juliane, álcool. Onde é que tu tá vendo álcool aí, danada? Oh, CHO, C dupla OH. Aldeído. Aldeído. CHO é a mesma coisa, ó. CHO. Vou escrever aqui para vocês. Ó. CHO é a mesma coisa, C dupla OH. Isso é um aldeído. Entendeu? Aldeído. Se fosse um ácido carboxílico, seria como? Seria COOH. Aí isso seria um ácido carboxílico. Ok? Então, dessa forma, a alternativa correta seria aí aldeído, letra D. Alguém acertou? Essa? Falou algo que marcou certo, né, Julinho? Mas pelo menos. Ah, tá. Tranquilo. Leonis acertou, mas não lembra. Vamos para a quarta aqui. Diz o seguinte: eu tenho esse composto, né? Pesquisa recente sugere que a ingestão diária de cerca de 12,5 miligramas de resveratrol, um dos componentes encontrados em uvas escuras, que é aquela pequenininha, né? Mais doce. Aquela pequenininha. Às vezes não é nem tanto doce, né? Ela é azeda que só a bexiga lixa. Mas é aquela pequenininha, tá certo? Essas uvas escuras. Essas uvas claras ou maiores, por mais que sejam doces, por incrível que pareça, tem uma quantidade de açúcar, certo? Bem menor do que as pequenas. É tanto que a maior parte dos vinhos que são produzidos, eles são produzidos com essas uvinhas pequenas e não com as uvas maiores, porque a quantidade de açúcar que está dentro, certo? Concentrado, é maior nessas uvas menores do que nas uvas maiores, tá? Para que se obtenha os benefícios atribuídos a essas uvas. Considere essa substância de acordo com o resveratrol, é um o quê? Que substância nós temos aí? Primeiro, você consegue observar o seguinte, ó. Hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico, certo? Hidroxila ligado a um anel benzênico, isso é um fenol, certo? Aí ele coloca, letra B, é um ácido orgânico? Não. Aí letra E, é um triol, quer dizer, um álcool? Não. É um ácido orgânico? Não. Então ele é um polifenol. Polifenol porque tem três hidroxilas ligados diretamente. São três fenóis, digamos, entre aspas, né? Polifenol, porque você tem três hidroxilas ligadas aí diretamente ao anel benzênico. Então, a alternativa correta vai ser letra A. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso? Não? Tranquilo, de boa? Ok. E a quinta questão, fala assim. A estrutura apresentada representa um feromônio, substância sexoativa produzida por certos insetos, certo? Então, é aquela coisa, o inseto, ele produz a substância para poder atrair, certo? Dependendo do inseto, é a fêmea que produz para atrair o macho, ou você tem a situação de, em certas situações, você tem o macho produzindo o feromônio para poder
atrair a fêmea. Mas geralmente é a fêmea que produz o feromônio, tá certo? Os conhecimentos sobre as funções orgânicas permitem dizer o seguinte: que substância, meus anjinhos do coração, que substância você consegue, que função orgânica você consegue observar nesse composto aí? Eu vou até ampliar para vocês. Isso, Juliane, exatamente. Tem aqui, ó, CHO, como eu acabei de falar anteriormente, é a mesma coisa que C dupla OH. Isso daí vai ser caracterizado como um aldeído da alternativa letra C. Então, a menina que usa o famoso perfume de velho acertou. Alguma dúvida? Eliane, reze para as aulas não voltar presencial, viu? Porque quando eu fizer a chamada lá e disser assim, for fazendo a chamada, que é Juliana, então você é aquela que disse do perfume de velho. Você vai ver uma coisa, do perfume de velho, né? É, você me paga. Pois é, Bia. Tá vendo como são as coisas? Bem, pessoal, então deixa eu parar a gravação, porque essa parte do conteúdo a gente já concluiu.